Deixa eu voltar na história aqui. Se você fosse um empresário, como eu citei, se você tivesse muitas lojas, muitas concessionárias, você preferiria parar um dia para adorar a Deus num culto de ação de graças ou parar um dia para velório e para luto? Mas por que a gente tem essa maldita mentalidade de só parar quando a desgraça chega? Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, ou o vale de Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu. Mas ele ficou para trás, grave essa palavra comigo, sozinho. Mais uma vez, diga comigo, sozinho. E veio um homem que lutou com ele até o amanhecer. Então, deixa eu pontuar algumas coisas aqui com você. Há batalhas que você não vai ter ninguém para te ajudar. Há batalhas que serão travadas sozinho. E realmente as batalhas que vão definir a sua vida, as batalhas que irão definir a sua vida, a sua história no mundo espiritual são as que você trava sozinho. Não tem ninguém com você. Esse homem representa um anjo. Ele lutou com um anjo. Quando ele passou toda a família, passou tudo que ele tinha, ele ficou para trás e ficou sozinho. Então, olha o que o texto diz: veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Diga em voz alta: quando o homem viu que não podia vencer, como viu que não podia vencer? É o espírito de uma pessoa determinada. É o espírito de uma pessoa que está determinada a alcançar a sua bênção. O anjo viu que não podia vencê-lo por conta da sua determinação, o quanto ele estava determinado a sair daquela batalha abençoado. Então, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Ele disse: não solto, diga comigo, não solto, enquanto o Senhor não me abençoar. Respondeu Jacó. Olha que lindo. Solte-me, já está amanhecendo. Não, não solto. Não te solto, não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Tem uma coisa muito interessante aqui. Primeiro, eu preciso que você preste atenção, não importa o quanto você cresça, se a bênção de Deus não estiver estabelecida sobre a tua vida, você vai fazer como muita gente, sobe. Ontem eu falei uma coisa que eu quero falar hoje. Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar para você. Daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco, numa parte que eu vou fazer a leitura aqui. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Esse tempo que você está aqui é bênção ou é um tempo que a gente não tem o que fazer, está ocupando, preenchendo linguiça, ou ele é definidor na nossa vida? Eu disse ontem, até com base numa leitura, que recentemente eu tive com um grupo de empresários, e no grupo de empresários são 4 dos homens mais ricos que já existiu nessa cidade, aqui. Mais ricos, disparado, nem perto, não tem nenhum hoje que chega perto do que era uma dessas famílias. Mas essa pessoa, ele morreu num quarto de hospital, amíngua, e deixou um problema que os herdeiros não têm nada. Os herdeiros perderam tudo. E aí alguém, um daqueles empresários,
citou o nome de outro alguém da nossa região que é milionário também. Mas milionário com força. Com força. Inúmeras lojas, concessionárias, fazendas, muito gado, fazendas e mais fazendas, aviões, tem muita coisa. E aí a pessoa disse assim para mim, né, se existe uma reencarnação do fulano, é o ciclano. Mas o ciclano está numa cama igual o outro. O ciclano está definhando, estava, até eu ver com meus olhos a semana passada. Aí a semana passada, eu fui na região ungir as empresas de uma pessoa da igreja, e nós fomos por dentro, saímos aqui, Urupês, e fomos passando todas aquelas cidades até chegar a Catanduva. Quando eu entrei em Catanduva, todo mundo aqui conhece Catanduva ou não? Sim ou não? Então, quando você entra na avenida de Catanduva, ali na avenida do aeroporto, não tem umas concessionárias muito grandes aqui? Sim ou não? Muito grandes, enormes as concessionárias, todas fechadas, todas elas fechadas, escrito luto, luto, luto. Eu olhei aquilo e pensei, porque há pessoas que dizem assim, que foi diagnosticado com uma enfermidade degenerativa e que vinha num processo atrofiando os seus membros, estava pequenininho em cima de uma cama, impotente, sendo consumido por uma enfermidade. Mas faleceu quinta-feira passada, quando eu estava passando lá. E aí eu vi aquilo fechado, as empresas todas fechadas por luto. E ontem eu refletia sobre isso. Talvez fechar por um dia de ação de graça, ninguém tem coragem de fechar, porque não se pode parar. Temos que ganhar dinheiro, temos que ter lucro, temos que faturar, temos que crescer, temos que prosperar. Mas para luto, para desgraça, a gente pode fechar 3 dias se quiser. Eu não vejo sentido nisso. Eu não vejo sentido nesses valores. Quando eu terminei o culto, alguém disse assim, eu já estive com essa pessoa. Alguém um dia pediu para fazer culto na empresa e convidou. Eu disse, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para isso. E um dia, se eu estiver enfermo, eu peço ajuda. Pelo menos é o que disseram. Mas eu fico pensando, às vezes a gente caminha nessa linha, não tem tempo, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, preciso. Eu preciso da bênção do Senhor. Porque Jacó, nesse estado, Jacó já era rico. Mas Jacó estava prestes a encontrar com seu passado, e se não a bênção de Deus não estivesse sobre a vida dele, ele poderia perder tudo ali. Então, o que ele está dizendo? Eu preciso da tua bênção, eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. E Jacó é o tipo de homem, que lutou na força do seu braço. Jacó é o tipo de homem que achou que a sua habilidade, as suas artimanhas, a sua capacidade de manipulação, porque Jacó significa, diga comigo, enganador, diga defraudador. Ele era um manipulador. Então, olha o nome, Jacó, enganador, suplantador. Aí o homem perguntou, como você se chama? Jacó, respondeu ele. Aqui, ó, Jacó. Então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó. Você não vai ser mais conhecido como suplantador, como enganador, como mentiroso. Porque até hoje você foi um mentiroso, até hoje você foi um suplantador. E o mais importante é o anjo perguntar e dizer, qual é o seu nome? Fala a verdade. Fala a verdade, quem você é.
Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Diga comigo em voz alta: você lutou com Deus e você lutou com Deus e com os homens e venceu. Esse é o segredo do sucesso. Lutar com Deus e com os homens e vencer. Tem gente que não luta com Deus, não luta pela bênção de Deus, está lutando na força do braço, está quebrando a cara, vai quebrar mais. Como se eu precisasse viver independente e eu não posso. Eu preciso lutar com Deus, porque se eu não lutar com Deus, não tiver a bênção de Deus, eu não consigo vencer os homens. Eu não consigo vencer no mundo espiritual, não consigo vencer no mundo físico. Então, para vencer, lutar com Deus, como eu luto com Deus? Eu preciso da tua bênção sobre a minha vida. Eu preciso da tua bênção, eu preciso da tua bênção, Senhor. Eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. A terra é tua, a sabedoria vem do Senhor, o teu Espírito. O Espírito vem do Senhor. Lutou com Deus, lutou com os homens e venceu. Por isso, diga comigo, o seu nome será Israel. Quer dizer, campeão com Deus, príncipe de Deus. Estou mudando o teu nome por conta desse momento que existe a nação de Israel. O enganador, o suplantador, o mentiroso, que fazia as suas artimanhas, que lutava na força do seu braço, na sua capacidade, agora o caráter foi curado, o nome foi mudado. Você não será mais chamado como Jacó, enganador, mentiroso, suplantador. Você será conhecido como Israel, porque você lutou com Deus, lutou com os homens e prevaleceu. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? Diga comigo: e ali ele o abençoou, Jacó. Ali ele abençoou e mudou definitivamente a história de Jacó. Primeira coisa, tem lutas que é só sua, não é de ninguém. Você vai ter que lutar sozinho. Ele está lutando pela bênção de Deus e está dizendo assim: eu não quero ser esse que eu fui até hoje. Eu quero quem o Senhor me criou para ser, aquele que o Senhor me chamou para ser. Eu não quero ser mais conhecido como enganador, suplantador, como um homem fraco, manipulador. Eu quero ser conhecido como um homem de Deus, o campeão de Deus. Ele lutou por isso. Ele lutou uma madrugada inteira. Diga comigo, uma madrugada inteira. Cansado, ferido, porque o anjo tocou na coxa dele, deslocou a sua coxa, mas ele não largou. Por isso, ele então Jacó disse: vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso, ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel. E ele ia, diga comigo, ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Que tem aquela frase maravilhosa, né? Nunca saia de uma luta só ferido. O problema de muita gente é que só sai ferido de uma luta. Ele saiu ferido, mas abençoado. Ficou uma marca nele? Ficou, mas ele saiu abençoado. Ele saiu com a bênção. O problema é que muita gente só sai ferido. Só ferido. E você precisa colocar isso dentro de você. Tem duas formas de você vencer. Se a bênção de Deus não estiver sobre você, você vai perder no mundo espiritual e você vai perder no mundo físico. Você não consegue vencer os homens. Você não tem unção para vencer os homens. Tem gente mais capaz, mais competente com você, mais forte do que você. Tem gente mais habilidosa do que você.
Só tem uma coisa que te coloca à frente. Grave isso, vocês que estão tendo a oportunidade, talvez é uma das poucas oportunidades que vocês terão. O favor te coloca à frente. Se o favor não te colocar à frente, você vai dar guinada na força do seu braço, vai chegar uma hora que você vai cansar. O favor nos coloca à frente. O favor nos impulsiona. Agora, os israelitas andaram 40 anos pelo deserto até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido o Senhor. Por que andaram no deserto 40 anos? Porque o texto aqui termina falando. Por que andaram no deserto 40 anos? Porque não obedeceram o Senhor. Saíram para entrar na terra prometida, mas nunca entraram. Por quê? Porque não obedeceram o Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles, colocou seus filhos. Diga comigo, em lugar deles, colocou seus filhos. Sabe que coisa linda? Você pode viver o que seus pais não viveram. Você pode ser colocado numa posição que seus pais nunca chegaram. Muitos de vocês, muitos de nós já estamos vivendo isso. Muitos de nós já estamos vivendo essa realidade. Onde nossos pais não chegaram. Nós somos colocados, vivemos coisas que os nossos pais não tiveram oportunidade. Talvez pela fé, porque não acreditaram, porque, enfim, não interessa. Mas nós, o povo teve a oportunidade de entrar, não creram, perderam, mas os filhos tiveram a mesma oportunidade e os filhos agarraram. Quais as oportunidades que os seus pais não agarraram, que está hoje nas tuas mãos para você agarrar? De viver uma grande vida, ter sucesso na vida, construir uma grande família, ser abençoado, ser próspero, uma pessoa realizada, cumprir com o teu propósito, cumprir com o teu destino, porque eu e você nós vamos passar, mas a terra permanece. O que nós estamos fazendo? Assim, em lugar deles, colocou seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje, diga comigo, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar chama Gilgal. O que é a circuncisão? Aliança com Deus. Aliança. Enquanto muitos caminharam, nasceram no deserto, na caminhada no deserto, mas não havia sido circuncidado naquele propósito, naquela jornada, tiveram que parar para circuncidar. O que é a circuncisão? Quem sabe o que é circuncisão, gente? Circuncisão era uma marca na carne. Eu não vou entrar nos detalhes disso, não interessa, porque hoje a circuncisão é feita no coração. É uma aliança com Deus no coração. Nós temos um corte na carne. Por que a circuncisão? Circuncisão, para quem quer saber, quem não sabe, levanta a mão, deixa eu falar. Levanta bem alto que aí eu falo, gente. Circuncisão, agora o resto eu posso perguntar? Sabe? Então quem sabe o que é a circuncisão? Deixa eu ver. Ficou do mesmo tamanho, hein, gente? Esse é o problema, hein? Às vezes a vergonha de perguntar me faz ficar quieto, eu não falo que eu não sei, né? Deixo de perguntar, porque eu tenho vergonha de falar que eu não sei. Qual é o problema? Circuncisão era como a operação da fimose do órgão genital masculino. Corte da pele, do excesso da pele. Era uma marca, era um corte na carne, do qual realmente doía e realmente marcava os homens como homens tementes a Deus. Derramou sangue para com aquela aliança com Deus. Hoje, depois de Cristo, não se faz mais a circuncisão na carne, mas ela é feita no coração. Há um corte na carne.
tem coisas que nós tiramos da nossa vida. Nós temos uma aliança com Deus. Nós fazemos uma aliança, tem uma marca no nosso coração, por amor ao Senhor. Então, Romanos diz que e circuncisão é a do coração, pelo Espírito. Quer dizer, eu sou circuncidado, eu tenho uma aliança com Deus. Eles precisaram fazer aquela circuncisão, porque hoje significa o quê? Enquanto a gente anda na carne, permanece a humilhação terá poder sobre a sua vida. Enquanto a gente não circuncida o coração, a carne nos domina. A carne tem poder, e se a carne tem poder, a humilhação terá poder sobre você. Ela ainda vai ter controle sobre você. Por isso que nós circuncidamos o nosso coração, nós temos uma aliança com o Senhor. A Bíblia diz: quem se humilha não é humilhado. Diga essa palavra comigo: quem se humilha não é humilhado. Por isso que a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte. Então, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, leia aqui, por favor, em voz alta, diga comigo: estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, tu não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, diga comigo, inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Deixa eu voltar na história aqui. Se você fosse um empresário, como eu citei, se você tivesse muitas lojas, muitas concessionárias, você preferiria parar um dia para adorar a Deus num culto de ação de graças ou parar um dia para velório e para luto? Mas por que a gente tem essa maldita mentalidade de só parar quando a desgraça chega? Por que a mentalidade não muda a ponto da gente poder, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, agradecer a Deus por todo o bem que Ele tem nos feito, agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pela família, agradecer a Deus pela saúde, agradecer a Deus pelo trabalho, agradecer a Deus. Por quê? Por que é tão difícil? Porque é o que nós falamos ontem, quem perdeu o culto de ontem, pelo amor de Deus, por amor a você. Assista o culto de ontem. Por favor, assista o culto de ontem. Mal do século, a distração. A distração é o começo da ruína. A distração é o começo da ruína. Diga comigo: a distração é o começo da ruína. Vou te falar: bispo, mas toda distração é pecado? Não, mas ela vai te levar ao pecado, ponto. Distração não é pecado, nem sempre é pecado, não chega com cara de pecado, muitas vezes chega exatamente assim: eu estou ocupado, eu tenho tanta coisa para fazer, tanta correria, eu estou ocupado. Aí tem outra distração hoje, né? Outra distração, rede social, série, rede social, amizade, distração. Eu estou o tempo todo distraído, distração. Mas a distração, gente, eu estou fazendo uma coisa boa, nem sempre o que é bom. Agora, imagine quantas pessoas é como Marta, que poderia estar ali aos pés de Jesus, aprendendo coisas incríveis, sendo orientadas, recebendo uma oração, recebendo uma direção, mas eu estou ansiosa, fadigada com tantas coisas, tanta coisa que eu preciso fazer, tanta correria, é tanta coisa, eu preciso trabalhar, eu preciso correr. Marta, volta o versículo anterior. Marta, respondeu: você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ninguém pode tirar o que Maria escolheu.
Você está ansioso com tantas coisas, fadigado com tanta coisa. Como se você pudesse acelerar o tempo. Você está priorizando coisas como se essas coisas fossem as mais importantes. Semana passada eu atendi, cutuco quem está do teu lado e fala assim: acorda. Vai, pode cutucar. Estou vendo gente cochilando, gente, acabou de acordar. Toma um remedinho de verme, tá? Você acabou de acordar, já está dormindo? Semana passada alguém disse assim para mim: me desculpe que a gente só procura nessas horas, né? Que a vida está de ponta cabeça. Falei, isso é uma escolha, né? Se é a única hora que você tem para Deus, é assim que você vai caminhar, só de aflição em aflição. Dor em dor, aflição em aflição, porque se é a única coisa que te mantém na presença de Deus, a dor não será retirada. Então você vai ter que estar o tempo todo buscando. Quer dizer, eu não aprendi que eu preciso, eu quero viver uma vida fluida, uma vida abundante, uma vida de plenitude, eu quero avançar, quero receber mais e mais de Deus, eu quero antecipar, porque quem antecipa governa, e quem sabe do futuro é Deus. Deus tem informações que ninguém tem, Deus levanta o pequeno, Deus exalta o necessitado, Deus faz assentar entre os príncipes, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa, Deus me coloca à frente, eu posso ser o último, Deus me coloca à frente, porque eu entendi, eu tenho um coração sensível à voz do Senhor. O cristão, Marta, ele está sempre ocupado com muitas coisas, envolvido com as bênçãos que Deus lhes deu e com seus próprios interesses. Às vezes, nós precisamos ter muito cuidado, gente, que às vezes o que está nos ocupando tanto é o fruto da oração que nós fizemos, e Deus respondeu, abençoou. Você não tinha, agora você tem. Você não tinha um negócio, agora você tem. Você não tinha um emprego, agora você tem. Você não tinha uma família, agora você tem. E de repente a gente começa a ocupar o tempo que é o tempo com Deus, com aquilo que são bênçãos, respostas de oração. Diz aqui, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino. Diga comigo essa palavra, diga: feliz será aquele que comer no banquete do reino. Lembre-se que o reino começa aqui, Deus tem um banquete contínuo para nós. O reino começa aqui, é um banquete contínuo. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um, lê aqui, apresentar o quê? Um por um fazer o quê? O mundo vive de desculpa hoje. Todo mundo vive de desculpa hoje. Tudo é uma desculpa. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade. Coisa linda, né? Era o sonho ter uma propriedade, eu sonhava ter uma propriedade, agora Deus me abençoou, Deus materializou meu sonho, abençoou, eu conquistei uma propriedade, então eu preciso ir vê-la. Teu banquete não é tão importante para mim mais, eu preciso ir ver a propriedade que o senhor comprou, por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-la, por favor, desculpe-me. Quer dizer, 5 juntas de boi eram os equipamentos agrícolas de hoje, como ontem eu perguntei aqui, né, para alguém que trabalha no setor, porque eu ungi uma máquina o ano passado de 3.800.000. Então, acabei de comprar uma máquina, acabei de comprar um maquinário, última geração, desculpe, preciso experimentar, eu preciso lá, desculpe, não posso ir. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Acabei de me casar, tem família para cuidar, espera aí, tudo isso, você não sonhou um dia? Você não desejou um dia?
Não foi fruto de oração? Se um dia você não disse, será que eu vou ter? Será que Deus vai me abençoar um dia? Deixa eu ensinar para vocês mais jovens. E aprenda isso. É por isso que as riquezas mudam de mãos, meus filhos. É por isso que elas não ficam nas mãos das mesmas pessoas. É porque não honram a Deus quando deveriam honrar. E a riqueza não é de ninguém, ninguém é dono de nada. Ele tira da mão dele, de quem ele quer e coloca nas mãos de quem ele quer. Por isso que as riquezas estão sendo trocadas de mão. E você nunca viu uma época em que homens de Deus e mulheres de Deus, cristãos, fossem tão prósperos em toda a história como agora. Você nunca viu. Aliás, desculpa, tem uns aí para trás que foram monstruosos. Tem algumas marcas que vocês conhecem que são marcas criadas por cristãos, que persiste 200 anos na história, como Colgate, por exemplo, como Caterpillar, por exemplo, são maquinários criados por homens de Deus, que criaram com um propósito. Mas sobrevive. Há marcas que foram consagradas e sobrevivem ao tempo. Por quê? Porque é muito fácil o tempo, a bênção, a família, ocupar o lugar que pertence a Deus. É muito fácil, quando nós deveríamos estar usando tudo isso para honrar o Senhor. Volto à pergunta agora, eu fiquei pensando nisso, estou ajudando você a refletir. Eu gostaria de saber quantas vezes será que essas empresas todas, são várias lojas gigantescas, quantas vezes elas fecharam, talvez por um culto de ação de graça? Quantas você acha? Mas agora fechou por luto. Fechou por um luto. Não era melhor fechar para louvar? Não era para agradecer? Não era melhor fechar para momentos especiais do que fechar por causa de uma desgraça como essa, por causa da morte? É uma inversão de valores absurda. Há uma inversão gigantesca de valores. E por que eu disse a mensagem de ontem para nós, distração, o início da destruição? Porque isso aí, desculpa em cima de desculpa, não posso, tem muita coisa para fazer, estou corrido, tenho que trabalhar, tenho que produzir, tem coisa, agora é o meu smartphone, agora é o meu Instagram, agora é o meu e-mail, preciso responder e-mail, eu preciso Instagram, eu preciso trabalhar, eu preciso atender, eu preciso correr, eu não posso descansar, é momento de acelerar, é momento de... Marta, você está ansiosa com tantas coisas, afadigada com tantas coisas, quando uma só importa. E ninguém vai tirar de Maria o que ela está recebendo. Porque o que se coloca dentro de você, ninguém tira. Entendeu? Vencer na vida de uma pessoa é uma tarefa interna. Olha aqui para mim, deixa eu mexer onde dói. Olha aqui para mim. Como está a sua vida? Está vivendo seus sonhos? Como está a sua família? É a família segundo o padrão bíblico? Como estão seus filhos? Como estão sendo criados à luz da palavra? Como estão os seus negócios? Só tem uma maneira de dar certo. Tem uma mensagem aqui, inclusive vou falar aqui na transmissão, tá? Sempre eu digo assim, se você quer ocupar uma posição de honra, quer que Deus te abençoe, funcionário, sirva ao seu patrão como se fosse ao Senhor. Porque Deus, a recompensa vai vir do Senhor. Ok? Patrão, não lese o seu funcionário. Porque tem um versículo na Bíblia que diz que se você lesar o seu funcionário,
o clamor dele vai subir, Deus vai responder. Já estou falando aqui porque deve ter muita gente me acompanhando. Às vezes tem gente que não pouco se importa com o funcionário, se importa com as dificuldades ou lesa dele, dá uma maneira de tirar dele. Não faz isso porque a Bíblia diz que o salário dele, se for retido, o plantio dele, a colheita dele, ele vai clamar e Deus vai ouvir. Olha como é sério. Porque pessoas que fazem os outros chorar terminam igual eu estou falando agora. Às vezes a gente é inconsequente. Parece que é só ganhar dinheiro, é só trabalhar. E parece que a gente leva vantagem em coisa pequena, num troco, ou algo que não é meu, que eu não deveria estar tocando, mexendo. Parece que eu estou levando vantagem. Não, não estou levando vantagem, eu estou andando para trás. Está entendendo? Está andando para trás. Eu lhes digo que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Nenhum daqueles que foram convidados. Querido, tem um banquete preparado para nós. Tem uma mesa. A primeira mesa é a mesa preparada pelo Senhor. E um banquete é um banquete. Então, grave isso. Pare de viver, como a Bíblia diz, vou fazer só uma leitura rapidinho para a gente orar. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais rico ao mais simples, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. O que eles o seguiam, pois eles o havia. Lê essa palavra aqui, ó. Vamos lá, 1, 2, 3, e iludido com a sua mágica durante muito tempo. Quantas pessoas estão iludidas hoje? Quantas pessoas estão sendo enganadas com ilusão? Ilusão. Entretanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado grandes sinais e milagres que eram realizados. Quem vivia de ilusão ficou impactado com o poder real. Os apóstolos em Jesus, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Eu quero que você repita essa frase, por favor. Pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder, dei-me também este poder, querendo comprar o poder de Deus com dinheiro, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Vamos lá repetir, diga comigo: você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Não, ninguém pode comprar o dom de Deus com dinheiro. E muita gente vive iludido, quando deveria dizer assim: eu quero poder real na minha vida. Eu não quero viver de ilusão, eu não quero viver de engano, eu não quero viver de mentira. Eu quero ter um poder real na minha vida. Eu não quero fingir que eu sou feliz, eu serei feliz. Eu não quero fingir que eu sou próspero, eu serei próspero. Tem muita gente que é fingido, fica aí nas redes sociais se passando por uma coisa que não é. Não, lute para ser de verdade. Seja, para de fingir que é. Você vai botar muita força e não vai conseguir.
Então, ao invés de fingir, viver de ilusão, iludido ou iludindo os outros, não, eu quero poder real na minha vida, eu quero unção real, eu quero o Espírito Santo na minha vida, eu quero viver de um poder real, eu quero que as coisas aconteçam de forma real. Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Quer dizer, acostumado a iludir, vivendo iludido, iludindo pessoas, achou que podia comprar o poder de Deus com dinheiro. Hoje nós temos a oportunidade de não ser mais um no mundo. O que é ser mais um no mundo? A maior parte das pessoas vivem de imagem. A maior parte das pessoas vivem. Querem vender uma imagem que são bem-sucedidos, querem iludir outros que venceram na vida sendo que não venceu, querem vender a imagem que são pessoas extremamente prósperas e não são, são felizes e não são, têm um casamento feliz e não são. Só ilusão, quando nós podemos viver um poder real, viver algo real. Você quer viver de ilusão ou uma vida verdadeira? Pronto. Então faça um voto com você e um pacto com você. Na minha vida nada será fingimento ou ilusão, tudo na minha vida será real. Eu não vou fingir que eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. Eu não vou fingir que eu tenho uma fé, eu tenho uma fé. O problema de muitos é até isso, né? Eu finjo que eu tenho uma fé. Não, eu vou viver um relacionamento. Eu não vou fingir que eu tenho uma família abençoada, eu terei uma família abençoada. Eu não vou fingir que eu sou próspero, eu serei próspero de verdade. Terá nada de ilusão na minha vida. E não se esqueça que Simão tinha aceitado Jesus crido e descido as águas do batismo. Mas não havia realmente passado por uma transformação. Às vezes a pessoa pode estar na igreja, mas continua com essa mesma mentalidade. E dom de Deus você não compra com dinheiro. Até porque Deus está pouco se importando para o seu dinheiro. Você compra o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Deus confia, como a Bíblia diz, né? Você herda a terra. A terra você não pode comprar, mas você herda ela. Deus nos abençoou com a herança. Arrependa-se dessa maldade e ore. Talvez perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Quantas pessoas estão assim? Cheio de amargura. Do que nós estamos falando, gente? Sei lá, bicho, já me perdi aqui. Do quê? Ilusão ou poder real? Vai viver de desculpas? Você pode falar que você é ocupado o quanto você quiser. Os olhos do Senhor acompanham você. Da hora que você acorda, da hora que você vai deitar. Suas redes sociais falam muito a seu respeito. Seu Instagram fala muito, o tanto que você é ocupado. O tempo que você tem. Eu não tenho tempo para buscar Deus. Você pode falar o quanto você quiser. Mas Deus sabe, tem um anjo que te acompanha. Tem um anjo dando um relatório de você todos os dias. O que você fez? Quantas vezes você parou para orar? Quantas vezes você parou para agradecer? Qual momento você parou para meditar? Senhor, a terra é sua, o propósito é seu. Eu sei que eu estou aqui só de passagem. Está chegando o meu tempo. Tudo na sua vida tem um propósito. Seu casamento tem um propósito, sua família tem um propósito, seu trabalho tem um propósito, sua empresa tem um propósito. E quando você não tem e não respeita nada disso, é quando muitos perdem tudo que tem. Mas quando você entende e cumpre com o seu propósito, é quando isso é colocado numa vitrine, porque Deus quer te colocar num lugar alto e mostrar o modelo certo. Amém? Fique em pé, por gentileza. Deixa eu ler uma coisa com vocês. Eu li a semana passada. Provérbios diz assim: as pessoas podem fazer seus planos. Diga comigo. Porém,
É o Senhor Deus quem dá a última palavra. A pessoa pode dizer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Se Deus não disser assim seja, não vai acontecer. Você pode pensar que tudo que você faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Sabe as pequenas mensagens que a gente manda para Deus todos os dias? Às vezes a gente fala assim, Senhor, me aumenta a medida, me ajuda a crescer, me ajuda a avançar. Senhor, me ajuda. Mas espera aí, como eu estou fazendo hoje, se Deus aumentar a medida, eu me aproximo mais dele ou me distancio mais? Vai ocupar mais o meu tempo ou não? Prestou atenção que a gente manda pequenas mensagens para Deus nas mínimas coisas? Porque o que eu fiz a consagração das marcas 6 horas da manhã é te ensinando que se você não quebrar o seu sono, sacrificar a sua carne para alimentar o seu bebê, você não vai chegar lá. O sonho é seu, o negócio é seu. Quando você cria um filho, é você que amamenta ele, não é outro que dá de mamar ele. É você que cuida dele. É você que investe nele. Não vai ser outro. É você. E se você não está disposto a fazer, então esquece. Peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. Lê essa palavra aqui, ó. Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão o quê? Dedique ao Senhor. Dedique ao Senhor tudo que você faz. E os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor os seus negócios. Consagre ao Senhor a obra das suas mãos. Consagre ao Senhor os seus planos, os seus projetos. E os seus planos serão bem-sucedidos. Consagra. Lê esse versículo aqui, ó. O Senhor faz tudo com um. Tudo tem um propósito. E eu disse 2 coisas nas últimas semanas: propósito, plano e momento. Tem o propósito, tem o plano, a forma certa e o momento. Se Deus faz tudo com propósito, e se você quer que esse versículo maravilhoso se cumpra na sua vida, tem que alinhar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com. Então todas as coisas, você está no propósito, está alinhado no propósito, todas as coisas, elas vão cooperar para o seu bem, todas as coisas. Deus vai agir em todas as coisas, fazer que todas as coisas contribuam, cooperem para o seu bem, vai haver fluidez. Então o Todo-Poderoso será o seu ouro puro, será a sua prata mais preciosa, Ele será a sua alegria, e você poderá olhar para Ele com confiança. Ele ouvirá suas orações, e você lhe dará o que prometer. Leia mais uma vez comigo: tudo que você fizer, o que está escrito? Isso é incrível. Isso é incrível. Tudo que você fizer vai dar certo. Viva uma vida dedicada a Deus. Eu não estou esticando nada. Sinto no meu coração de gritar isso. Porque Deus nunca trouxe para mim pessoas que o último problema é dinheiro, como Ele tem trazido nos últimos dias. O último problema é dinheiro, o resto são todos. Para mostrar que dinheiro não resolve tudo. Dinheiro é consequência de um bom trabalho, de um relacionamento com Deus. Dinheiro é consequência de você estar no propósito certo. Ele vem como consequência. Nós precisamos aprender a consagrar ao Senhor, nós precisamos aprender
Orar a Deus por tudo, Senhor, inclusive aquilo que é para me tirar. Eu fiquei pensando, né? Se dinheiro pudesse comprar saúde, esse empresário estava vivo. Sabe por quê? Tem com força para jorrar todo mês dentro de um hospital. Mas para jorrar assim, ó, com força, todo mês dentro de um hospital. Se fosse precisar colocar milhões dentro de um hospital todo mês, faria e de forma fácil. Mas não é isso. Não é isso. A bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus é que enriquece e nada pode substituí-la, Provérbios diz. Consagra a sua vida, consagra a sua mente, consagra a obra das suas mãos, consagra os seus projetos e todos eles serão abençoados, serão bem-sucedidos. Todos. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Pense nisso que eu te falei. Conforme vocês vão crescendo, tiver que parar só para separar o tempo para Deus, faça. Não faz igual muitos que só para no momento da dor. Só para por causa de um leito, só para porque está numa cama de hospital, só para por conta de um luto. Não faz isso com você não. Usa a sua inteligência. Faz igual a Bíblia diz, gaste a sua juventude, a sua energia na presença do Senhor, porque quando chegar os dias, né, que a Bíblia diz que chegarão dias que a gente não vai ter muito contentamento neles. Hoje a gente vai, hoje a gente vem, amanhã a gente é levado. Né? Amanhã o joelhinho não tem resistência para fazer as coisas sozinhos. Então, consagra. Vamos, não adianta, gente, eu não posso ser a Marta, eu não posso ser um Sansão que está distraído, porque, deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção, ontem nós falamos sobre Sansão, né? Sansão, ele foi levantado para libertar Israel dos filisteus, uma nação poderosa, mas os filisteus nunca foram para Sansão, nunca puderam derrotar Sansão, os filisteus eram fraquíssimos para derrotar Sansão, era impossível eles derrotar Sansão. Sabe o que eles fizeram com Sansão? Contrataram Dalila. Sabe como chama Dalila? Como? Distração. Pega a Dalila, coloca ela a distração e aí nós vamos arrebentar com ele. Dalila foi a distração, Dalila foi aquela que foi usada para poder quebrar a aliança dele com Deus. E os olhos dele, aquele que ele falou assim, mas é o que meus olhos agrada, fazer o quê? Foi os olhos furados. Por isso teve os olhos furados e estava como um animal preso numa moinha. Mas na força, na guerra, nunca puderam com Sansão. Nunca puderam. Os adversários nunca puderam. A distração arrebentou Sansão. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Problemas, inimigos, adversários não pode com a gente, mas a distração sim. Aí, vou fazer aquela pergunta, a distração de Sansão como chamava? E a nossa, qual é? Cada um tem a sua. A distração de Sansão chamava Dalila, qual é a sua distração? Como é que você botou o nome nela? Põe o nome nela aí. É a Dalila rede social, é a Dalila série, é a Dalila amizade, é a Dalila entretenimento, é a Dalila trabalho, é a Dalila que vai tomando tempo, eu não tenho tempo, vou quebrando a minha aliança com Deus, vai quebrando, não, tira meu filho, tira, que não vai dar certo, cuidado, coloca Deus no lugar dele, é o centro, ele é o centro, está em primeiro lugar na vida da gente, até porque muitos já viram que as decepções da vida, né? Se você não tiver dinheiro, se você não ocupar um corpo, esse é o mundo que nós vivemos. Você vale quanto tem. Se você não tem nada, você não vale nada. Esse é o mundo. Você vale o que você tem. Se você não vale nada, se você não tem nada, você não vale nada. Mas é triste, né? Então se valorize. Se valorize. Você tem valor para Deus. Cultive seu relacionamento com Deus.
É Deus quem te levanta, é Deus quem te exalta. Deus tem bênçãos imensuráveis. Nós temos uma bênção que nós estamos declarando aí para o mês de maio, né? Como Deus fazia chover lá no acampamento deles, Deus mandava lá no acampamento deles, Deus mandava lá no acampamento deles. Se Deus quiser, Deus manda lá no teu acampamento, Deus manda lá no teu telefone, Deus manda lá no teu e-mail, Deus manda lá na tua empresa, Deus faz chover lá no teu acampamento. Mas você precisa ser um Jacó. Eu preciso da tua bênção, Senhor. Eu preciso da tua bênção. A tua bênção é a diferença na minha vida. Eu preciso da tua bênção. Eu não abro mão da tua bênção. A tua bênção me impulsiona. A tua bênção me coloca à frente. Tua bênção, meu Deus, me faz acelerar processo. A tua bênção, Senhor. Você precisa da bênção de Deus. Amém? Amém? Feche os seus olhos e fale com Deus. Senhor, eu preciso da tua bênção sobre a minha vida. Eu quero a tua bênção sobre a minha vida. Eu preciso da tua bênção sobre a minha vida, Senhor. Eu quero ser esse Jacó que acredita no poder da bênção. Eu quero ser o Jacó que sabe que a tua bênção é a diferença na minha vida. Eu quero, Senhor, eu preciso dela. Senhor, quando o Senhor abençoou Jacó, o Senhor abençoou definitivamente, o Senhor mudou o nome dele. Aquele que foi conhecido como enganador, aquele que foi conhecido como suplantador, o Senhor se tornou conhecido como campeão, o campeão de Deus. Abençoe, Senhor, abençoe, meu Deus. Derrama da tua bênção sobre esses homens, derrama da tua bênção sobre essas mulheres. Abençoa, meu Pai, porque a tua bênção vai colocá-lo à frente, a tua bênção vai fazê-lo passar à frente, a tua bênção vai fazê-lo crescer de forma sobrenatural. A tua bênção, meu Deus, vai acelerar processos na vida dele. Abençoa, meu Pai, abençoa, meu Deus. Ajude-nos a tirar as distrações, ajude-nos a tirar as distrações, meu Deus, que nós possamos tirar, ó meu Deus, as dalilas que são as distrações, as dalilas, meu Pai, das redes sociais, do entretenimento, ó meu Pai, ó meu Deus, amizades ou qualquer outra distração. Ajude-nos a tirar, meu Deus, porque o Senhor tem um propósito. Sansão foi criado com um propósito e a distração foi o fracasso dele, a distração foi a derrota dele. Eu declaro em nome de Jesus, levanta, meu Deus, levanta homens, levanta mulheres, levanta, meu Pai, ó meu Deus, que ela possa viver o propósito, que seja, meu Deus, recordes, meu Deus, de crescimento, recorde de faturamento, ó meu Deus, que ela bata um mês atrás do outro, meu Pai, recordes e mais recordes de crescimento, recordes e mais recordes de faturamento. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu profetizo, meu Deus, Senhor, que o Senhor faça chover no acampamento, o Senhor faça chover no acampamento dela, que o Senhor faça chover, ó meu Deus, como lá no deserto o Senhor fazia as codornizes cair no acampamento. Faça chover no acampamento, faça vir sobre o acampamento, faça, santo e poderoso Deus. Eu declaro, meu Pai, ó meu Deus, manda clientes, manda negociações, abra portas maiores, aumenta o faturamento, meu Pai, aumenta, meu Deus, aumenta, Senhor, que seja como eu tenho ouvido nos últimos tempos, são recordes, recorde de crescimento, recorde de faturamento, recorde, Senhor, que ele cresça, meu Deus, que ele cresça, dê lucidez, dê visão, dê direção, ó meu Deus, dê graça, dê favor. Abençoa, Senhor, abençoe o trabalho, abençoe a obra das mãos, abençoe os negócios, abençoe, meu Deus. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, nós consagramos ao Senhor tudo que nós fazemos, nós consagramos a obra das nossas mãos, nós consagramos os nossos negócios, nós consagramos, meu Deus, que tudo que ela fizer dê certo, meu Pai. Faça, meu Pai, com que a tua bênção seja derramada sobre a vida dela. Tudo que ela fizer vai dar certo. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, esse mês, o mês de maio, Senhor, faça chover no acampamento. Faça chover no acampamento. Esse mês de maio, meu Deus, faça chover no acampamento, meu Pai. Faça chover no acampamento, meu Deus. Faça chover na empresa, nos negócios. Faça chover, meu Deus, clientes, negócios, contratos, negociações, faturamento. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, Senhor. Eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus. Abençoe, Senhor. Abençoe. Peça visão, peça sabedoria, peça discernimento, peça, diga em nome de Jesus, maio vai chover
vai chover bênçãos. Maio vai chover no nosso acampamento. Maio vai chover. Maio será extraordinário, será glorioso, poderoso, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu oro com elas, eu profetizo, meu Pai, com essas empresas, com os empresários, eu oro, meu Deus, com as equipes, com os funcionários, eu oro e declaro em nome do Senhor Jesus, que seja, meu Deus, um maio surpreendente, um mês de maio surpreendente, poderoso, glorioso, incrível, de portas abertas, de crescimento, meu Pai, de multiplicação, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor. Consagra o trabalho, consagra a obra das mãos, consagra, Senhor. Diga assim a Deus, diga: Deus, consagra minha mente. Eu quero uma mente ungida. Me dê uma mente ungida. Me dê os teus pensamentos. Diga: o Senhor tem informações que eu não tenho. Diga: eu preciso das informações que só o Senhor tem. Diga: Senhor, unge os meus ouvidos. Me dê ouvidos ungidos. Eu quero discernir a tua voz. Eu quero ouvir e discernir a tua voz. Diga: me dê ouvidos ungidos. Diga: Senhor, unge a minha boca. Cada palavra que sair da minha boca, diga: vai acontecer. Diga: sairão palavras poderosas da minha boca, e tudo que eu falar, diga: vai acontecer. Diga: Deus, abençoe a obra das minhas mãos. Diga: tudo que eu tocar será abençoado. Aonde eu tocar, diga: vai dar certo, vai crescer, vai se multiplicar. Diga: Senhor, unge o meu coração. Me dê um coração sensível à tua voz, capaz de discernir e fazer a tua vontade. Diga: Senhor, me abençoe do alto da cabeça à planta dos pés. Diga: aonde eu pisar, que eu seja abençoado. Diga: eu serei bendita ao entrar, bendita ao sair, e tudo que eu fizer vai dar certo, como está escrito, em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor, o Senhor tem informações que ninguém tem. Dê a mim as informações que só o Senhor tem. Diga: me abençoe. Eu creio que a tua bênção na minha vida é a diferença. Eu preciso dela. Eu sou como Jacó. Eu preciso da tua bênção e não abro mão dela, em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu abençoo o teu trabalho. Que Deus ilumine a tua mente. Que Deus te dê sabedoria, discernimento. Que Deus aumente a medida de graça e favor sobre você. Que Deus abençoe tudo que você tocar, que cresça, que prospere. Que Deus te dê criatividade e discernimento, que amplie a tua visão e ajude você a enxergar além. Que Deus abençoe aonde você pisar, aonde você entrar, você encontrará favor, graça. A bênção do Senhor estará sobre você. Eu abençoo o teu trabalho, eu abençoo os teus negócios. Eu declaro em nome de Jesus recorde de crescimento, recorde de faturamento, de contratos assinados, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus um maio poderoso, que chova no seu acampamento, que Deus derrame lá, em nome de Jesus, e que todos que fazem parte sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que você tenha uma semana abençoada, uma semana poderosa, uma semana de bênçãos. Que Deus te ilumine em tudo que você fizer, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, é o que eu ligo em oração
aqui na terra, para que seja ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Diga: nós concordamos com esta oração. Diga: cremos nela e tomamos posse, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Só quero que você dê as mãos à equipe que você faz parte, dê as mãos ao grupo, e vocês vão em oração agora juntos, vocês vão fazer a concordância e vão dizer: em nome do Senhor Jesus, será um mês melhor do que o outro no nosso meio, um mês de maior crescimento do que o outro, de maior sucesso do que o outro no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Que cada um, não haverá fracassado nesse grupo, não haverá derrotado nesse grupo, todos vão alcançar o sucesso, em nome de Jesus. A empresa vai crescer de forma sobrenatural, exponencial, em nome do Senhor Jesus. Que todos sejam abençoados, contagiados por essa união, por esse Espírito, em nome de Jesus. Nós concordamos com o crescimento de cada um, com o crescimento da empresa, com o crescimento dos negócios. Nós concordamos em nome do Senhor Jesus, que seja determinado, profetizado, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, abençoe cada pessoa que faz parte desse grupo, abençoe cada empresa que aqui está, meu Pai, que haja diferença na vida dela, que todos sejam altamente, grandemente, poderosamente abençoados, para a honra e a glória do teu santo nome. É o que eu declaro em nome do Senhor Jesus. Será um mês melhor do que o outro melhor do que o outro, e assim sucessivamente, cada mês mais abençoado, em nome do Senhor Jesus. É o que nós ligamos em oração aqui na terra, para que seja ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus.